Não sei se está gravando, parece que sim. Vamos lá. Estão vendo os slides, certo? Certo. Vamos ver onde que grava isso aqui. Ah, tá, gravando. Então, pessoal, é o seguinte. Primeira coisa, sejam todos bem-vindos a esse mais novo formato de se dar aula na Inesul, por conta do distanciamento social que nós precisamos manter devido à propagação da Covid-19. Gostaria de lembrá-los que é muito importante que nós continuemos o nosso trabalho, tanto de ensino quanto de aprendizagem, para que nada fique entre você e o seu sonho. E que desta forma nós possamos, então, dar continuidade à construção de conhecimento que nós iniciamos na metodologia dos esportes com raquete. Lembro ainda que é muito importante para que vocês deem continuidade à formação de vocês, que amanhã, dia 14, é o último dia para rematrícula. Então, ela pode ser feita online, que vocês, então, não esqueçam e não deixem para depois, para que nada seja interrompido durante esse processo. Lembro ainda que as nossas aulas precisam de aulas práticas, mas como no momento isso não está sendo possível, nós precisamos, então, seguirmos de forma teórica e, quando houver oportunidade, criar estratégias para que os conhecimentos práticos também sejam construídos. Não fiquem inquietos em relação a isso, porque, de alguma forma, isso vai acontecer. Tá bom, pessoal? Vocês conseguem ver há quanto tempo eu já estou aqui no Zoom? Porque não aparece para mim e eu sei que em 40 minutos ela se encerra. Ele não fala, né? Tá, mas vamos controlar pelo relógio aqui, não tem problema. Então, vamos lá. Ver se eu consigo projetar os slides aqui, para que apareça cada um de uma vez. Isso, agora sim, né? Tá aparecendo os slides? Beleza. Então, olha só, pessoal, é a nossa primeira aula online, primeira de vocês e primeira minha. Então, vamos juntos lá para a gente não se perder. A primeira parte da aula, que é agora, ela vai até às 19h40, porque o sistema não permite que nós dessemos mais horas, né? Ele só permite 40 minutos. Então, 19h40 se encerra. No intervalo, vocês vão fazer a leitura do artigo desta aula, que inclusive é um artigo que eu já pedi para vocês fazerem em resumo, tenho certeza que todos vocês já fizeram. Na segunda parte da aula, a gente volta a se encontrar aqui no Zoom, às 20h35 e vamos até às 21h05, tá bom? E depois eu vou explicar para vocês também que lá no portal do aluno, no site da Inesul, tem uma atividade online para vocês fazerem e me entregar na próxima aula. E vocês vão poder postar essa entrega no portal do aluno, mas guardá-la, porque depois vocês vão ter que protocolar esse documento impresso na Inesul para comprovar de alguma forma que essa atividade foi realizada. Ah, mas eu postei, já não vai estar comprovado? Guarda. Conselho, se fosse bom a gente não dava, né? A gente vendia. Guarda, porque precisando protocolar, vocês têm esses documentos em mãos. Pau na máquina, vamos que vamos! Pessoal, nós tínhamos conversado em sala de aula sobre o artigo que trata de uma metodologia de ensino de esportes com raquete chamado Play and Stay. Esse resumo foi solicitado que vocês fizessem, esse artigo foi solicitado que vocês fizessem um resumo, um manuscrito, certo? E vocês precisam estar com esse resumo também para protocolar ele posteriormente lá na Inesul, porque ele faz parte de uma atividade avaliativa que, somado às outras atividades, vai contribuir para
aprovação de vocês nesta área de conhecimento. Então, nós vamos conversar exatamente sobre este artigo. Então, se vocês já leram, se vocês já fizeram um resumo, vai ser muito mais fácil a gente evoluir um pouquinho nas questões deste artigo. Então, eu vou comentar sobre a sua introdução, a metodologia que foi utilizada para ele ser publicado, o desenvolvimento dessas informações, desse conhecimento construído neste artigo, as considerações finais e as referências. Acredito que nesse momento eu vou dar conta somente da introdução e metodologia, até às 19h40, até porque eu tenho mais 20 minutos e o relógio está querendo me puxar, mas vamos que vamos, que eu vou vencer esse tempo. E aí, depois do intervalo, eu volto com desenvolvimento, considerações finais e as referências. Beleza, pessoal? Vamos lá. Tem mais gente chegando, vou admitindo aqui, conforme vai aparecendo para mim. Então, vamos lá. Vamos lá. Não quer andar os slides, mas vai andar, já já. Aí. Até que enfim mudou. Pessoal, então o artigo ele trata do esporte, ele faz uma introdução do esporte como um fenômeno globalizador, que é o que nós tínhamos. Meu Deus, socorro! Aqui. O artigo traz a contextualização do esporte de um modo geral como um fenômeno globalizador. Para que o esporte seja um fenômeno globalizador, é porque ele faz grandes diferenças, grandes mudanças e promovem coisas, aspectos, situações, fatores que contribuem para a movimentação financeira de uma nação. Então, nós sabemos que os esportes, em suas diferentes manifestações, em suas diferentes modalidades, muito contribui para a movimentação financeira. E eu já tinha conversado com vocês que lá em 95, quando o Gustavo Kuerten ele se profissionalizou na modalidade, houve uma era em que o Brasil ganhou uma visualização, ganhou uma movimentação financeira e econômica muito grande por conta da popularização desse esporte. Então, vendas de artigos desportivos, de uniformes, de raquetes, de bolas. Professores surgiram nessa modalidade para que escolinhas fossem disseminadas em todo o país. Então, assim, isso movimentou houve uma grande expansão na economia por conta deste... Opa, entrou outra coisa aqui. Por conta desse fenômeno globalizador que o esporte é capaz de propagar numa nação. Também precisamos considerar que dentro desse fenômeno nós temos manifestações políticas. Então, quando nós temos um governo que ele apoia as modalidades esportivas, ele está de mão dada com a educação física, com técnicos, com profissionais e exclusivamente, especialmente com os atletas, nós temos manifestações políticas que que contribuem positivamente ou não para o fenômeno globalizador do esporte. E também a propagação da cultura, né? Nós sabemos que nos Estados Unidos, por exemplo, as crianças estão envolvidas com o basquete. Sabemos que no Brasil, o esporte mais popular é o futebol. Então, nós temos essa propagação da cultura corporal, do movimento, inclusive, porque diferentes nações, diferentes regiões e localidades, elas têm a sua cultura, têm o seu esporte favorito, aquele que é mais disseminado na sua região. E assim, pessoal, no artigo, lá na introdução, também é contextualizado em relação às suas dimensões. Porque o que acontece? Nós não podemos reduzir o esporte ao alto rendimento. Porque se eu fizer essa redução para o alto rendimento, eu indiretamente vou associar o esporte a quê? A doping, a overtraining, a abuso de técnicos e faltas de atletas,
a indisciplina e tudo que envolve um alto rendimento. E o esporte ele é muito mais que somente alto rendimento. Nós temos outras dimensões que fazem parte do fenômeno esporte, que é a dimensão da educação, que é aquele esporte que acontece na escola. Eu uso o esporte para educar e educo por meio do esporte. A gente também tem o esporte na sua dimensão de lazer, ou seja, você pratica uma modalidade para fugir do seu tempo de trabalho, para esquecer dos seus problemas financeiros, para esquecer das datas de vencimento do boleto, para esquecer das ocupações profissionais. E temos também o esporte na dimensão da saúde. Por exemplo, lembra da minha equipe de ginástica rítmica da terceira idade com as idosas? Ali eu tenho uma modalidade de ginástica rítmica manifestada, mas ali eu não quero educá-las, nem tomar o tempo delas livre, nem torná-las atleta. Eu quero reabilitar a saúde, então reconquistar controles motores, equilíbrio, promover força por meio de uma modalidade esportiva. Podia ser tênis? Podia. Então, qualquer modalidade ela pode ser manifestada nessas 4 dimensões. E é muito importante que vocês visualizem essas dimensões nas mais diferentes modalidades esportivas que nós temos presentes em nosso país. E aí, pessoal, lá da era Giga, da era Guga, desde 1995, quando Gustavo Kuerten se profissionalizou nesse esporte, nós tivemos o melhor jogador de tênis dentro da nossa nação, no nosso país. Então, houve um número muito grande de adeptos a essa modalidade. Uma modalidade que anteriormente era elitizada, praticada somente por classes sociais mais favorecidas. Nesta era, nós tivemos uma popularização desse esporte. E o Brasil ganhou grandes proporções, proporções mundiais, ficou conhecido, se popularizou nesse esporte por meio deste atleta que fez diferença notável na nossa nação, na modalidade do tênis. Então, quando a gente tem esse fenômeno dentro do nosso país, isso contribui para que políticas públicas, para que a cultura esportiva seja não modificada, mas que ela cresça, que ela evolua, não apenas para uma modalidade, mas também para as modalidades elitizadas, como era, por exemplo, o caso do tênis. Ai, meu Deus, meu tempo está acabando. Acontece, pessoal, que no Brasil, nós temos, em relação ao tênis, a esse esporte com raquete, a falta de instalações públicas, e nós já tínhamos conversado sobre isso. Nas praças, a gente encontra um campo de futsal, mas a gente não encontra uma quadra de saibro de tênis, por exemplo, né? E a gente também tem, em diferentes universidades, a ausência da disciplina de metodologia de esportes com raquete na universidade, que é um diferencial da Enesul. Eu trabalho em outras universidades que não dão essa disciplina, ou seja, não contribui para que o esporte seja popularizado. Então, vocês têm um diferencial curricular dentro da instituição que os coloca à frente das demais instituições que não trabalham com essa disciplina. Quando a gente não tem a permanência, a manifestação desse esporte na metodologia de ensino dentro de uma universidade, ou no ensino básico lá dentro da escola, ou nos clubes, que geralmente tem, a gente contribui para a escassez de profissionais na área. Então, por que não tem aqui um atleta falando com vocês, um ex-atleta campeão, que tenha experiências práticas, que já competiu brasileiro, paranaense, campeonatos mundiais, dando aula para vocês? Porque não tem profissionais disponíveis, os que tem não estão disponíveis para aula dentro da universidade e são muito poucos. Né? Então, a gente traz para vocês uma experiência prática, não de competição, não de alto rendimento, mas de outras dimensões esportivas, que também são importantes, mas assim a gente já consegue visualizar em relação à escassez de profissionais que aceitam e que encaram o desafio de trabalhar com essas disciplinas dentro das universidades ou dentro da escola, na educação básica.
E aí, pessoal, também uma outra coisa que muito prejudica a propagação e a democratização dessa modalidade, o tênis, é a metodologia de ensino tradicional. E aí vocês vão lembrar que nós estudamos em sala de aula a metodologia dos ensinos tradicionais. Lembra do método analítico? Que vocês acharam um saco aquela aula? Porque realmente era assim, era muito teórica. Então, uma metodologia de ensino tradicional, tecnicista, metodológica, um método analítico que pautava o quê? O movimento técnico. Primeiro você aprende o gesto técnico. Depois, se você tiver aptidão, aí você joga. Lembra desse método? A gente analisou o movimento da Larissa, eu coloquei um desenho dela lá errando o saque, e a gente discutiu se a gente ia dar a oportunidade dela iniciar na modalidade enquanto aspirante, né, a tenista. E nós discutimos, então, e por que a gente não tem uma grande adesão de crianças dentro dessa modalidade? Por conta da metodologia de ensino, que é muito técnica, é muito restrita, é muito tecnicista. E isso não atrai crianças nem adultos, porque é muito difícil você ficar repetindo sempre a mesma coisa, o mesmo movimento. Poxa, eu tenho que aprender cada detalhe do saque para eu poder, então, sacar numa situação real de jogo? Por que eu já não posso ir jogando e ali aprendendo questões táticas, técnicas de movimentos, de gestos, de visão de jogo, com bola, sem bola, com raquete? Enfim, é um método que, ao meu ver, quando a gente amplia as dimensões do esporte para aquelas do lazer, da saúde e da educação, fica muito reduzido a questões técnicas que precisamos discutir hoje nesta aula. E aí, pessoal, nós temos diferentes metodologias. Não temos só a metodologia técnica. Nós temos a TGFU, o método SE e o método PES, que é o Play and Stay. O TGFU é Teaching Games for Understanding. É o jogo para o entendimento do aluno. E o Sport Education, ele é um modelo de metodologia de ensino para a educação, mais direcionado para o chão da escola, onde todos podem jogar em diferentes adaptações da modalidade. Tá certo, pessoal? Até aqui, tudo bem? Vamos ver se vocês conseguem falar comigo. Tudo certo, pessoal? Tudo certo, professora. Beleza. Tá tudo certo. Tudo certo. Show de bola. E as meninas? Só tem homens falando comigo? O tempo é muito curto, tá louco. Hã? O tempo é muito curto. Muito curto, mas a gente vai ter um segundo tempo aí. Essas 3 metodologias aqui, pessoal, nós não chegamos a discutir ela em sala de aula. A gente ficou só aqui no tradicional. Então, nós vamos discuti-las na aula de hoje. E para nós discutirmos, é necessário que vocês façam a leitura do artigo. E a leitura desse artigo, se vocês não têm impresso, ele está disponível no portal do aluno ou até no Google, se vocês digitarem aqui, ó, Iniciação Esportiva ao Tênis de Campo, um retrato do programa Play and Stay, à luz da pedagogia do esporte, vocês vão encontrar esse artigo lá. Ou no próprio resumo que vocês já fizeram, que era para o dia 31. Então, já dá todo mundo pronto com o seu resumo. Vocês vão dar uma lida agora no intervalo. Às 20h35 eu volto para eu conversar com vocês sobre essas diferentes metodologias muito mais atraentes, mais cheias, mais ricas em suas possibilidades e que vão favorecer o aprendizado tanto de crianças quanto de adultos na modalidade de tênis. Tem gente que está me chamando aqui no chat falando que não está me ouvindo. Será que essa situação foi resolvida? Se não estão ouvindo, professora, é porque não ligaram o microfone deles. Aí, pessoal, tem gente me falando aqui que é preciso ligar o microfone. Vou deixar no chat aqui, porque daí o pessoal não vai ouvir, né, eu falando.
Não, mas não é necessário Não o microfone, o volume, né? de todo mundo. O volume da professora, não é necessário ligar o microfone de todos os alunos. É verdade. Até porque eu acredito que o barulho que vai ter em volta vai acabar atrapalhando na aula. Isso mesmo. Então, pessoal, estou deixando aqui no chat para quem não estiver me ouvindo poder ler, para ajustarem aí então o volume. Então, nós abordaremos essas 3 metodologias de ensino, que, ao meu ver, são fantásticas no ensino da metodologia do esporte tênis, e que eu tenho certeza vão animá-los a trabalhar com essa modalidade, aonde é que vocês estiverem fazendo as ações profissionais de vocês quando formados. Tudo bem, pessoal? Vamos ver se eu consigo aqui. Ah, tá. Eu tenho que parar de compartilhar a tela. Sumiu os slides para vocês? Sumiu. Tá. Então, bom, aqui no computador ainda falta 5 minutos. Eu acho que eu consigo ir mais um slide. Espera lá. Cadê? Nós vamos ver, então, que essas metodologias de ensino, pessoal, elas estão muito presentes nas metodologias de ensino em diferentes ambientes, tá? A gente tem... Nossa, quanta gente aqui pedindo para eu admitir. Peraí. A gente tem... Não pensem que é porque existem outros métodos que o método tecnicista parou de ser usado. Não, ele ainda continua sendo usado, inclusive em escolas, pensa. Então, é muito difícil quando o profissional não conhece outras metodologias, porque ele não consegue ganhar adeptos. E se você ganha por aluno, que é o que geralmente acontece nas escolinhas de esporte... Quando eu dava aula, eu ganhava por aluno. Então, quanto mais aluno, eu dava aula para as crianças, né? Quanto mais aluno eu tivesse, mais meu salário engordava. Então, eu preciso criar estratégias para que os alunos achem interessante essa modalidade, para que eles sintam-se felizes ao praticarem essa modalidade. Isso, quem está com o microfone ligado? Pessoal, desliguem o microfone. Senão vai complicar para nós. Assistindo o maluco do pedaço aí, só pode. Então, pessoal, olha só. Qual a metodologia que o autor desse artigo, ele utilizou, os autores, né, desse artigo utilizou para escrever este artigo e poder nos dar maiores informações sobre as diferentes metodologias de ensino do esporte? Ele utilizou de uma revisão de literatura. Então, o que ele fez? Ele não fez uma pesquisa original. Ele buscou em diferentes periódicos tudo o que já tinha sido publicado em relação às metodologias de ensino de esportes com raquete. Tá? É isso que significa uma revisão de literatura. É quando ele já pega tudo que foi publicado e nos mostra uma revisão disso tudo que ele encontrou diante desse tema. Então, quando a gente tem artigos que utilizam dessa metodologia, a gente tem conclusões empíricas. O que são conclusões empíricas? Que não são comprovadas cientificamente. Eu tenho a minha própria conclusão. De tudo que eu li, eu acho isso. De tudo que eu li, eu concluo isso. Mas não necessariamente ela vai funcionar na prática. Mas, como é uma revisão de literatura e trata-se de um trabalho científico, muito provavelmente o que está escrito lá já veio de outros trabalhos originais que comprovaram diante de diferentes pesquisas de que aquela metodologia aumentou o número de adeptos da modalidade e que ela foi mais bem aceita por diferentes faixas etárias, das crianças aos idosos. E ele foi escrito também para despertar o interesse pela área. Então, se tiver um artigo falando das metodologias e que é possível, sim, levar o tênis para diferentes ambientes em suas mais ricas dimensões, eu posso despertar o interesse de profissionais
da área da educação física para trabalhar com essa modalidade. Há também uma análise do tema sobre nova abordagem, que é não a tecnicista, mas as outras que nós vimos aqui anteriormente. Então, o TGF-U, o SE e o PES. E também a contextualização dessas metodologias. Qual que é melhor? Como que funciona cada uma delas? Qual você vai escolher para utilizar nas suas aulas? Certo, pessoal? Então, volto após o intervalo, contando que vocês fizeram a leitura deste artigo, para que nós possamos, então, no segundo momento, dar continuidade com riqueza de detalhes nessas abordagens. Tá bom, pessoal? Até daqui a pouco. Cliquem no novo link, tá? Da segunda reunião. Até já. Ai, que saudade de vocês. Vamos ver se ele vai parar sozinho.